FAPcast no ar. Eu sou a Ana Júlia Ribeiro e tenho a honra de ter aqui nesse programa mais do que especial ele, nosso amado e querido Vitor Dias Greenberg. Seja bem-vindo ao FAPcast, Vitor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Você que é autor, professor, coordenador das missões estudantis da FAAP, mestre em política e especialista em sociedade e contemporaneidade, além de fazer inúmeros trabalhos globais. Sim, além de tudo, também ser apaixonado pela Disney. Sim. Não, obrigado, Ana, pelo convite. É um prazer, uma honra. Não tem ex-aluno que não queira estar nessa mesa conversando com você. Então, feliz de estar aqui e poder falar um pouco sobre missões, sobre projetos, sobre várias coisas. E sobre a sua trajetória, que é uma trajetória que começou como aluno aqui da FAP em Relações Internacionais. E aí eu queria saber, Vitor, por que você decidiu cursar Relações Internacionais? E o que você esperava ao longo dos anos na graduação? Você esperava que você fosse seguir a carreira de sucesso que você tem hoje? Nossa, não, porque na realidade eu nem queria cursar relações internacionais. Eu acho que não é merchandising, mas é mais uma história de amor pela FAAP do que pelas relações internacionais. Porque enquanto eu estava no ensino médio, meu grupinho de amigos, todos nós queríamos prestar medicina. Uau! Então todo mundo era fissurado nisso, a gente passou o ensino médio estudando. Eu prestei todos os vestibulares para medicina, cheguei até a passar para a segunda fase da Unesp. Mas, tipo, no 45 do segundo tempo, ali nas provas de vagas remanescentes da FAAP, eu prestei e passei e decidi cursar. Mas de onde que eu tirei essa ideia, né? Do Fórum FAAP. Eu tinha feito o Fórum FAAP, minha escola ficou uns anos sem participar. E aí, no segundo ano do ensino médio, eu vim pra ser delegado. E foi uma experiência... Hoje em dia, desculpa te interromper, Claro. mas hoje em dia você é o coordenador do Fórum FAAP. Eu queria que você explicasse, enquanto você conta a sua história, o que é o Fórum FAAP e por que ele te atraiu aqui pro campus. Exatamente. Assim, em 2010, eu estava no segundo ano do ensino médio, e aí minha escola convidou para participar de um modelo de simulação da ONU. Então, você vem, você recebe um papel ou de jornalista ou de diplomata, e aí você tem que seguir a política externa daquele país ou daquele jornal que você vai encabeçar. E eu queria ser jornalista, na realidade, porque eu preferi, quanto menos eu falasse, mais eu ficasse ouvindo e escrevendo, eu ia ser mais feliz. E não deu, porque era muito competitivo, assim, o comitê de imprensa do fórum. E aí eu fui o delegado da Austrália na OMC. E foi péssimo, porque eu era super envergonhada, assim. Só de pensar em falar em público, eu já ficava rosa, assim, todo vermelho. E eu falei 2 vezes. Eu falei no meu discurso inicial e eu falei num debate não moderado. Eu conto essa história toda vez. Tudo como delegado da Austrália. Exato. Ok. E aí, quando acabou o evento, qualquer pessoa normal falaria: eu nunca mais faço isso na minha vida, foi, tipo, traumático. Mas eu falei: não, é diferente. Eu acho que eu não sabia o que esperar. E minha escola era muito voltada para vestibular. Então, assim, tipo, terceiro ano do ensino médio, você tem que passar na FUVEST, você tem que passar na Unicamp, você tem que passar em todas. Então, não tem esse negócio de atividade extracurricular. Eu falei: não, deixa eu ir. Aí eu me juntei com um amigo meu. Me solta. Exato. Aí a gente formou uma dupla e a gente se inscreveu no comitê inglês, no Counterterrorism Committee, que é um subsidiário do Conselho de Segurança da ONU. E aí eu já participei um pouco mais, já conhecia, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim. Eu conto para as pessoas que em 2010, mesmo não tendo feito nada, eu tava sentado aqui no Salão Cultural, lá no fundo, e eu vi o secretário-geral apresentando, né, fazendo a cerimônia de encerramento, e eu falei: um dia eu vou estar lá. Olha só. Dia, eu nem queria fazer rimas, eu falei: um dia eu quero fazer isso. E aí, nos 45 do segundo tempo, me inscrevi para RI, primeiro dia de faculdade, quero saber desse Fórum FAP, como é que participa desse negócio. E aí eu comecei a minha trajetória, me envolvendo muito nessa atividade extracurricular, em outras atividades que a FAP sempre ofereceu. Uma das possibilidades que surgiu foi ser monitor. E aí, no meu segundo semestre, eu cursei a disciplina de ciência política e eu virei monitor de ciência política no semestre seguinte. Curiosamente, hoje eu sou professor de ciência política. Então, ali foi um começo, assim, desse envolvimento com a FAAP. Naquela época, estagiar não era tão importante quanto era hoje. Então, eu foquei aqui. Então, eu me desenvolvi aqui. Eu participei de eventos aqui, de monitoria e de outros projetos. E aí, quando chegou no final do curso,
o nosso diretor-presidente, né, o Dr. Antônio Bias, me fez o convite para continuar no quadro da FAP, coordenando o fórum e iniciando a minha carreira de professor, que não era uma coisa que eu queria fazer naquele momento, mas eu tinha mais inclinação para eventos e projetos. Ele falou, não, você é um profissional global, então faz os projetos que você gosta, mas pensa nessa carreira de professor. E aí eu comecei a trabalhar no programa dos Jovens Professores, e aí, enfim, 8 anos já se passaram desde esse momento. E é muito interessante o que eu sinto aqui, à medida que a gente vai recebendo convidados e histórias diferentes, é que o meio de comunicação e de relacionamento entre a FAP e o mercado de trabalho faz com que as pessoas que entrem aqui para fazer parte do time FAP como alunos acabem se apaixonando pela instituição, pela infraestrutura, se interessando e mantendo uma carreira de longa data. A gente tem, por exemplo, aqui na nossa equipe técnica mesmo, vários dos nossos câmeras, produtores, diretores, pessoas formadas pela FAP. Eu, inclusive, fiz rádio e televisão aqui na FAP e segui a minha carreira docente também aqui na FAP, trabalhei como monitora. Então, essa relação entre você ter a oportunidade de, apesar de ser aluno, também contribuir para o auxílio de um professor, o auxílio dos nossos projetos que caminham simultaneamente, é uma coisa muito legal. Você também tem uma trajetória, ao longo desses anos que se passaram, de autor. Você tem uma pesquisa muito forte que deu origem a um dos seus livros. Eu quero saber qual livro veio primeiro, qual livro veio depois. Mas uma das pesquisas foi um tema de uma pós-graduação sua, que eu não sei se eu estou equivocada, talvez eu não esteja. Isso aí. Que é um livro que se chama TikTok, um olhar para atenção e engajamento. Esse livro foi premiadíssimo e muito bem falado. E aí eu queria saber como surgiu a ideia do livro e a sua paixão pelas mídias sociais. Começou no mestrado, na verdade, porque eu escrevi a minha dissertação de mestrado sobre a pré-campanha do Lula e do Bolsonaro nas eleições presidenciais, olhando o perfil oficial deles no Facebook. Polêmico. Então, mestrado polêmico. E na verdade, assim, ele mesclava várias coisas. Ele tinha um aspecto bem rudimentar de semiótica, que não era muito a minha praia, porque eu tava vindo das RIs ainda. E ele tinha um aspecto, assim, até meio legalista, que também não é muito a minha praia, mas que eu tinha curiosidade. Que era isso, como que o Tribunal Superior Eleitoral lidava com o fato de que as páginas do Facebook, do Instagram, elas não somem depois que o candidato é eleito ou entre uma eleição e outra. Então, como que você regulava aquele ambiente? E que muita coisa vem à tona, né? Exato. À medida que a pessoa se torna cada vez mais pública, o passado dela também... Exato, eu tinha muita curiosidade de saber o que se passava nas redes sociais antes do período oficial das campanhas. Então, eu fui orientado, estudei lá na Casper Libero, fiz meu mestrado lá. E aí, quando o produto final ficou pronto, eu falei, talvez tenha dado um caldo aqui para um livro. Meu orientador falou, pensa nisso. Aí eu publiquei o livro. Nunca lancei esse livro, então ele é menos conhecido, assim, no hall, porque a pandemia veio, né? Logo no finalzinho de 2019, o livro foi para impressão, quando chegou em 2020, enfim. Veio a pandemia. Exato. Aí, quando eu comecei a fazer uma pós aqui na FAP, aí já, sim, comunicação e marketing digital, eu falei, eu quero olhar outras coisas das redes sociais. Eu não tem nada a ver com política, tem a ver com o que são as próprias redes sociais. E o comportamento das pessoas, né, nessas plataformas. Exato, eu falei... E aí, uma das coisas que mais estava despontando na pandemia, e apesar da minha cutis já estar acabada, assim, por muito estresse causado por aluno, eu gosto muito de rede social. Então, assim, como os zillennials na pandemia, eu super viciado em TikTok. Eu falei... conversei com o coordenador do curso na época, que era o Thiago Costa, e falei, olha, de cara é isso que eu quero fazer. Eu quero estudar o TikTok. E aí, como já tinha... Eu fiz o caminho ao contrário, né? Geralmente as pessoas fazem o lato sensu primeiro e o estrito sensu depois, né? O mestrado. Então eu falei pra ele, eu vou escrever de um jeito diferente. Eu já vou escrever pensando num livro. Então ele é mais ousado nas liberdades que eu tomo, porque eu tenho um contexto de pesquisa, então eu vou fazer um pouco diferente do que os outros alunos vão fazer. E ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de ler o seu livro, e ele traz uma linguagem muito dinâmica a respeito do que são as plataformas, qual é a função das plataformas e os dados mundiais e globais que vão diagnosticando
um panorama de audiência, de comportamento, de estética, de linguagem. Adorei seu livro. Amei. Muito obrigado. Amei. Então, foi um pouco desse esforço, assim. Então, eu trouxe muitas coisas que a gente aprendeu na pós. Eu tinha sorte, tinha uma amiga minha que trabalhava no TikTok. Tinha uma amiga de sala que o namorado era um super mega influencer, assim, que eu também pude entrevistar. Fiz pesquisa quant com os meus alunos. Então, eu tentei trazer um pouco de teoria, que eu acho que, enfim, todos esses livros, pesquisa universitária, carecem. Mas também tentei trazer pesquisa, dados, discussões. A gente olhou muito para o que estava acontecendo no panorama das redes sociais, prospectando. Eu gosto de fazer sempre exercício de futurologia, né? Então, ali eu também jogo algumas cartas do que eu imaginava que o TikTok fosse fazer nos anos seguintes. Algumas coisas já vieram a se concretizar, outras eu acho que ainda tem espaço. Mas realmente foi um livro bem legal e que eu também corri para lançar para ele ser relevante. E eu não quero, assim, falar, nossa, é a única bibliografia de TikTok, mas eu acho que é uma das únicas, assim, formato acadêmico, mais estruturado. Então é um trabalho legal que vira e mexe, é citado, é levantado aí nos cursos, então tenho muito orgulho dele. E tem uma outra característica sua, que é muito autêntica e genuína, que é a sua paixão pelo universo Disney. Eu queria saber como você começou a se apaixonar pelo universo Disney e se você já conhece todas as Disneys do mundo. Qual seria a mais especial? Olha, eu acho assim que Disney, todo mundo se apaixona muito, muito, muito pequeno, né? A Disney tem esse imaginário de que, enfim, são produtos para crianças e tudo mais. Mas eu Todo acho mundo que. lembra de um Hi, de babá. Com certeza, a galera dos anos 90, eu consigo sentir o cheiro daquelas fitas de VHS verdes da Disney. Rebobinando. Exato, assim, entrega a idade, né? 95, ainda não tinha DVD em todos os lugares. Mas essa é uma das memórias, assim, muito marcadas da infância, assim. Eu consigo lembrar de ver Toy Story e, tipo, ficar na frente da TV e ter garra. E aí, eu acho que sempre foi uma coisa que lembrou muito família e tudo mais. Meu pai morou muitos anos nos Estados Unidos, então eu ia passar as férias lá e meu aniversário é nas férias. Então meu pai sempre me levava pra Disney nos meus aniversários. Quantas vezes você já foi pra Disney dos Estados Unidos? Incontáveis. Mais de 20 vezes, assim, Ok. com certeza. Então, a Disney sempre foi um lugar muito feliz, assim. Então, você sempre tive boas memórias. E aí eu acho que foi evoluindo, assim. Você vai crescendo, você vai se transformando junto com a empresa, com as mudanças do parque. E que você chegou a trabalhar na Disney. Exato, e eu sempre tive muito fascínio. Aí quando eu tava na faculdade, existe um programa em que universitários brasileiros vão fazer intercâmbio. Eles passam 2, 3 meses nos Estados Unidos trabalhando nos parques, ajudando os brasileiros lá. Aham. E quando eu tava na faculdade, ainda era meio mato. O programa ele tem uns 20 anos, então deve ter começado aí no começo dos anos 2000. Eu devia estar na metade, porque isso deve ter acontecido em 2013, 14. Uhum. E eu tinha interesse no programa. Mas aí, na época, eu tava no fim da faculdade, tava namorando, minha ex queria ir também. E aí eu falei assim, a gente tinha acabado de terminar um pouco antes do processo seletivo. Aí eu falei, quer saber? Não, deixa ela ir. Aí ela foi, realmente, ela participou do programa. Ela foi, você ficou. E aí eu saí da faculdade, me formei, comecei a trabalhar na FAP e eu achei que esse sonho tinha ficado de lado. E aí, na crise da meia-idade, né, que, enfim... Posso fazer um parênteses? Pode. Foi nessa época que você teve a ideia do seu segundo livro, Um Guia de Sobrevivência para o Amor, Romance e Outras Coisas, Minhas Desventuras Pessoais? Não, foi mais recente, foi junto com a crise da meia-idade. Ah, entendi. Aí Amei esse título. É muito bom, né? Eu fiquei pensando bastante nele. Desventuras Pessoais. Porque eu tava nessa... ano pós-pandemia, acho que todo mundo parou pra refletir muito sobre a vida, sobre as escolhas. Os afetos, a maneira da gente se relacionar, é verdade. E aí eu falei assim... Acho que nenhum sonho ele fica largado se você tem vontade. E eu falei assim... Talvez eu possa começar a estudar na FAP. Que era uma coisa que eu queria fazer. Eu queria explorar algumas disciplinas de administração. Não tinha interesse no título, mas tinha interesse em algumas coisas que me faltavam. Skills, Exato. que a gente chama, né? Skills. E aí eu falei... Estando matriculado como universitário, eu também posso me inscrever no programa da Disney. Afinal de contas... Afinal de coisas, tá tudo calhando. Então, eu me inscrevi fiz a inscrição na FAP, comecei a frequentar, me inscrevi no programa da Disney, passei e fiquei quieto. Falei assim, olha, deixa as coisas acontecerem. E aí, como sempre, né, que é sempre um ambiente
que apoia. Me deu vontade de cantar uma música aqui, ó. Desculpa, mas eu preciso compartilhar esse momento. Deixa acontecer naturalmente. Inclusive, você já foi um dos responsáveis pela parceria entre a FAP e o Altas Horas. E aí a gente conta essa história um pouquinho depois. Eu queria saber essa relação da Disney do entretenimento. Foi por isso que você me apresentou Periclão. Com certeza. E eu sou muito grata por esses momentos icônicos que a gente já viveu na televisão brasileira. Vários. Então, aí, eu juntei o útil ao agradável, passei no processo seletivo. A FAP me apoiou muito, adequou aqui a minha agenda. E eu passei, do final do ano passado pro começo desse ano, 3 meses lá trabalhando na Disney. Morando na Disney. Morando na Disney, Meu trabalhando Deus. na Disney. E foi uma experiência, assim, muito transformadora. Porque me deu mais gás, assim, pra querer saber mais sobre a empresa e sobre as coisas que a gente imagina sobre a Disney como business. Eu acho que como acadêmico a gente também gosta de passar pra frente. Então, hoje em dia eu sempre tento trazer algum exemplo, alguma coisa, principalmente quando a gente tá falando de negócio, empreendedorismo, liderança, serviço de excelência. Então, a Disney sempre tem histórias e métodos que eu acho que é legal evangelizar, assim, porque as pessoas falam muito em padrão Disney, padrão Disney. As empresas cobram muito isso. Então, se a gente tem a oportunidade de discutir isso, ainda enquanto os nossos alunos estão por aqui, eles podem levar esses referenciais, esses aprendizados, que são aprendizados muito caros, né? As empresas, elas estão pondo top executives pagando milhares de dólares para ter esse treinamento. Enfim, e os nossos alunos têm a possibilidade da gente levar isso para a sala de aula e formar eles de um jeito atualizado e prático. E é aí que eu quero saber que, quando você assumiu a coordenação das missões da FAP, você já tinha muita experiência acumulada, tanto nas viagens que você fez ao longo de toda a sua vida, com a sua formação em relações internacionais também. Mas, à medida em que você teve essa vivência da Disney, você também pôde se colocar num lugar que eu acredito que é um lugar de vulnerabilidade, de você sair um pouco do campus, da sala de aula e se colocar também no sentido de ser uma pessoa outsider. Você, apesar de ter frequentado os Estados Unidos durante muito tempo, você não é americano. E isso causa um certo estranhamento, um choque de culturas, de realidade. Você pode oferecer todas essas soluções para os nossos alunos quando a gente está falando de missões estudantis. Você acabou de voltar da China com um grupo de alunos. Vão para Nova York agora, numa próxima missão. E já tem outras tantas marcadas para levar a experiência global para dentro da sala de aula. Eu acho que esse movimento de missões estudantis aqui da FAP, principalmente coordenado por você, é um movimento que traz realmente o mundo e a experiência estética de observar o mundo realmente como ele é na tridimensionalidade planetária para a sala de aula. Como é que surgiu essa ideia e quais são as suas expectativas para as próximas missões? Nova York é a próxima. É a próxima. Eu acho assim que as missões, elas, pelo menos da forma com que a gente está organizando ela hoje em dia, é um passo natural do que é a própria filosofia da FAP. Então eu acho assim, não é que elas são uma exclusividade nova desde que eu me coloquei à frente dessa coordenação no segundo semestre do ano passado. Mas, ao mesmo tempo, ela era iniciativas pontuais, contextuais. Eu mesmo levava os alunos para Harvard para participar de eventos. A gente levava os alunos para Brasília. Já há muitos anos a gente leva os alunos de RI. O pessoal de direito fazia. Mas era muito tópico, era muito... vamos ter uma vivência fora de sala de aula, mas ela não estava ancorada em algumas coisas que são importantes pra gente. E aí, essas vivências que eu tenho quebrando a cabeça aqui com eventos e projetos... E aí o nosso CEO, Luiz Sobral, falou assim, cara, eu não acho que você tá feliz na pós-graduação. Eu acho que você é um bom gestor, mas você não tá no lugar que você quer estar. O que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto muito de projetos, gosto muito de iniciativas. Ele falou, então por que a gente não põe numa escala FAP as coisas que você já faz no curso de Relações Internacionais? Por que a gente não começa a instrumentalizar essas ações pensando nos valores que são importantes para a FAP, né? Que é diminuir essa distância entre o teórico e a sala de aula e o mundo profissional e prático. Então, foi aí que eu comecei a bater na porta dos professores e dos coordenadores e a gente começou a construir para toda a graduação esse cenário de, assim, do que é interessante para o meu aluno vivenciar, experienciar, antes dele sair desse ambiente protegido que é o ambiente universitário. Porque não é só uma experiência
prática profissional. Para isso tem o estágio. Não é só uma experiência de conectar com as comunidades. Para isso tem as atividades extensionistas. Mas é, de fato, usar o melhor do networking que a FAP tem, o melhor das coisas diferentes que estão acontecendo ao redor do mundo, pra gente poder falar assim, tá vendo aquele negócio que você aprendeu em sala de aula? Ele é isso. E além de contar com a presença de professores que são especialistas nas respectivas áreas das missões. Então, é como se a gente tivesse uma sala de aula utilizando toda a experiência da realidade no mundo todo. Exato. Então, por exemplo, você mencionou a viagem de Nova York. Ela é uma missão dupla. Então, a gente está indo com alunos de economia e de administração, que estão fazendo um roteiro sobre o mercado financeiro. De publicidade. E aí, a gente está levando uns alunos de publicidade e jornalismo, que vão estar fazendo um outro roteiro. Então, na mesma cidade, no mesmo momento, a gente tem 2 grupos ali que vão estar fazendo aprendizados específicos e contextuais e vão estar ali explorando tanto empresas, quanto museus, quanto agências governamentais, e até coisas assim, de história. Então, os professores, eles se preparam para estudar. Então, por exemplo, lá em administração, um dos dias eles vão fazer um tour pelo Wall Street. Então, ele tem uma parte de história, tem uma parte de atualidade, andando e vivendo e contando e discutindo coisas que talvez em sala de aula ficaria muito hermético, ou que talvez você não tivesse um espaço de aprofundamento, mas que essa nuance, essa riqueza daquela vivência vai ampliar outras coisas que eles vão ver na missão e no resto da graduação deles. E o que você mais gosta em termos de pensar estrategicamente missões? O que te deixa mais feliz e realizado, assim? Na China, que agora você acabou de voltar, acredito que é a sua experiência mais fresca na memória. O que te deixa feliz, que te deixa realizado durante uma missão? Eu acho que é fazer coisas diferentes com os alunos e para os alunos. Porque eu sempre brinco assim, fazer uma missão para Brasília em relações internacionais, por exemplo, qualquer faculdade pode fazer. A maioria deve até fazer. As nossas concorrentes, elas fazem. Uhum. Mas a FAP construiu uma história, né, como instituição, e foi construindo uma rede de contatos tão grande que o nosso esforço é sempre fazer uma coisa única. Então, eu não vou levar para a China para fazer o mesmo que qualquer outra faculdade faria. Então, a gente tem aqui o nosso Instituto Confúcio para Negócios. Esse Instituto Confúcio, ele tem uma faculdade chinesa por trás. Essa faculdade chinesa também tem uma rede de outras universidades parceiras. Então, quando a gente constrói uma experiência para os alunos, que vai desde que aulas que eles vão ter lá para conhecer mais a cultura chinesa, com que pessoas, com que estudantes que eles vão conversar para conhecer mais sobre a realidade política e econômica do país, que lugares vale a pena a gente levar eles, onde talvez eles não teriam a mesma chance de conhecer. Então, a gente constrói os roteiros pensando muito em cada um dos detalhes. E raramente a gente repete um roteiro. Na verdade, a maioria das vezes, eles são floquinhos de neve. Tem um monte de gente que vai para Brasília 3, 4 vezes, e eu dou Brasília como exemplo, que é a mais recorrente que a gente tem, porque a gente nunca repetiu um roteiro em Brasília. Então, assim, você pode visitar o Congresso todas as vezes? Pode, mas não é a mesma embaixada, mas não é a mesma autarquia federal, não é o mesmo staff no ministério. Uma vez é o Ministério das Relações Exteriores, outra é da Economia, outra é do Planejamento. Às vezes a gente vai no Planalto, às vezes a gente vai na Unesco. Então, a gente vai toda vez criando um ecossistema, organizações multilaterais, órgãos governamentais. E esse é sempre o esforço. Porque não é simplesmente uma máquina de moer cana essas experiências customizadas para os alunos. O mundo muda. Então, de 2019 para 2020 era outro mundo. De 20 para 21, 21 para 22. Então, como que eu vou pegar um roteiro pré-pronto de Brasília e levar para frente? Uhum. Então, toda vez que a gente leva os alunos, a gente também aprende. Coisas dão certo, coisas dão errado. E aí a gente modifica. Então, a gente convida todo mundo que quiser vivenciar coisas novas para olhar com um olhar crítico e se possibilitar participar de novo. Agora, eu tenho uma curiosidade, voltando aos seus primórdios tempos de aluno, como era o Vitor Greenberg como aluno? Queria saber se era um bom aluno, um mau aluno. E qual foi a sua decisão de escolher fazer FAAP? Assim, por que você falou, eu vou fazer a FAAP? Por que você escolheu a FAAP? Eu não era um bom aluno, assim, eu tirava boas notas, mas eu era o aluno que meus amigos brincam que eu sou como professor quem eu não era como aluno.
Porque Você trocou de Exato. mood. Exato. Então, eu não era a pessoa que ficava lendo, eu era daqueles que, assim, o grupinho, cada um dividia um capítulo, fazia o fichamento, e a gente compartilhava o resumo. Aham. Aí eu benzia o resumo antes da prova, e por osmose eu aprendi o conteúdo e ia passando, lógico, mais dificuldades, menos dificuldades em algumas matérias, tipo economia eu era péssimo. Então, até hoje eu não me aventuro nessa área. Mas eu não era aquele aluno cartesiano, assim, que gostava de métodos estruturados. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, assim, que... Tava falando isso hoje na primeira aula para uma das turmas. Eu falei assim, acho que vocês estão num momento que é cada vez mais delicado e diferente. Porque você sai de um ensino médio que são super, hiper, mega regulados, né? E padronizados, Exato, né? aquele sonho de Foucault sobre ordenamento social, regras e... Vigiar e punir. Exato, então assim, as escolas, elas têm essa função e elas exercem isso. E a faculdade, ela é o oposto, ela é muito liberal, né? Então você não precisa pedir permissão pra nada. Então, o aluno, ele se perde no personagem um pouco, às vezes, porque é uma adaptação meio complicada, né? Que é uma mudança de você ter responsabilidade diante das incumbências que são propostas, Exato. né? Você tem que ter uma autogestão Exato. que no colégio normalmente é feito pelos pais. Exato. Então, assim, aí eu gosto de ficar no meio termo, entendeu? Então, assim, eu sou meio chato com algumas coisas. Eu sou aquele professor que faz 2 chamadas, eu dou falta por atraso, eu dou falta pra quem sai mais cedo, eu cobro leitura, então eu estimulo eles a ler bastante em sala. Mas leva pra viajar pra todos os lugares do mundo. Mas leva pra viajar pra Disney, então aí o equilíbrio tá aí. Então eu falo assim, não me odeiem muito, porque eu falei assim, progressivamente eu vou ficando mais brando, porque eu acho que no começo do curso você precisa de alguém que dá aquelas apertadinhas de vez em quando. Fala, é um processo, né? Eu falei, vocês não precisam me amar, vocês precisam sair aprendendo alguma coisa. E dar o melhor. A gente, na verdade, como professora, assim, eu sinto que a gente quer extrair o melhor dos alunos. E quando a gente percebe que tem uma sala com muito potencial, às vezes a gente acaba se tornando muito chato, porque a gente realmente quer que eles ofereçam aquilo que a gente já conseguiu vislumbrar que no mercado vai fazer muito sucesso, tipo, que pode ser muito legal para as oportunidades que eles já explicitaram que eles querem exercitar. Então, eu partilho do mesmo tipo de técnica que você. Sou muito brava em sala de aula. Quando eu sou chata, é porque a turma é boa. Exato, mas é o que eu falo, assim, aí fora de sala de aula é outra dinâmica. Tanto que, assim, são vários moods, né? Acho que a gente tem que ter vários moods. No fórum, eu sou 100%, né? Voltando pra Disney, que eu gosto, o raiva, entendeu? Você fala bom dia, já fala... Pá! Assim, já explode. Quantos dias dura o Fórum FAP? 4 dias. Insanos. Exato. Então, são 4 dias de quantas horas, mais ou menos? É uma maratona. O dia inteiro, porque a gente, como organizadores, chega às 6, 7 da manhã, vai embora às 11, meia-noite. Então, assim, é um dia inteiro de trabalho. Eu não sei se a gente tem momentos do fórum, mas nas suas redes sociais a gente tem vídeos icônicos. Qual o seu Instagram pra gente passar pras pessoas que estão nos assistindo? @VictorDeGreenberg. E no TikTok? Eu acho que é Vitor de Greenberg também. Perfeito. A gente tem vídeos icônicos lá. Exato. E lá a gente conta um pouco da rotina. Lógico, posta os melhores momentos. Lá tem fotos maravilhosas de eu no touro mecânico. Então, assim, tem momentos de descontração, mas ao mesmo tempo tem níveis de complexidade. Então a gente tá sempre ali... É o que eu falo pra eles. Em sala de aula tem uma dinâmica. E quando a gente vai pro fórum... a gente está no papel de prestadores de serviço, a gente está acolhendo alunos de ensino médio, escolas parceiras. E de escolas muito diversas, em termos Exato. de comportamento, de valores, Exato. de E aí os propósito. nossos alunos, eles estão representando a FAP. Porque quando você se inscreve para um evento, quando você vai participar de um seminário, de um congresso, você não quer saber quem é o organizador, você quer saber por aquilo que você pagou. Então o nível de exigência, o nível de preparação, ele tem que ser alto. Então, assim, a gente se coloca em situações de tensão. Eles mesmos, assim, brigam entre si, porque, tipo, pô, eu tô aqui me matando e fulano não tá fazendo a parte dele. Calma, gente, respira. Então, os moods são esses, aí fora de sala de aula, fora do fórum, viajando, ou conversando na sala no corredor, na minha sala, é diferente. Então, as pessoas, elas têm essas múltiplas personalidades. E eu percebo você uma pessoa muito dedicada e muito comprometida com o seu trabalho e com as responsabilidades. Você lida muito bem com as responsabilidades e com esse ofício, assim, do trabalhar com prazer.
Eu queria saber que dica que você dá para as pessoas para elas se tornarem cada vez mais apaixonadas pelas dificuldades que aparecem no caminho. Porque eu acredito que na vida, independente do trabalho que você faz, se você ama o seu trabalho, se você tá num lugar que você exerce o seu ofício com amor, ou se você escolheu executar uma graduação porque alguém da sua família obrigou você a se formar em determinada prática, o que você, com toda essa paixão, dedicação, dá pra gente sentir que você é dedicado porque você ama o que você faz. Sim. E eu acredito que o mundo é feito pelas pessoas que se dedicam. E que uma carreira de sucesso, ela é construída através de pequenos pilares que você vai escalando vez ou outra, e que aí, de repente, você percebe, nossa, eu tenho uma experiência de um perrengue que eu passei lá em 2000 bolinha, que hoje me torna mais competente nisso. Eu acho que, em geral, existe uma concepção que aquilo trabalhe com o que você ama e você nunca trabalhará um dia na sua vida. A gente trabalha todo dia! Eu acho que isso é mentira no sentido, assim, que mesmo naquilo que você ama, as coisas, elas são duras. Eu não vou falar só de FAP, porque senão eu vou falar que, assim, que é um sponsored. Então eu vou falar assim, eu vou falar da Disney. Não tem ninguém que ama mais do que eu, assim. Até vim A gente trajado. pode ver pelo figurino. Exato, eu tenho um Mickey aqui no meu pulso. Você tem, né? Você viu que eu vim de Missões Espaciais? Você veio de Space Mountain hoje. Então, assim, não tem como não amar aquilo que você tinha um sonho e que você corre atrás. E eu, hoje, refletindo sobre o tempo que eu trabalhei lá... Passou muito perrengue. É muito perfeito, mas é difícil. É cansativo. É cansativo. Por exemplo, eu sempre conto essa história porque é uma história que é real. Porque não só é real, como uma vivência, meus amores. É uma coisa que você não repara enquanto você tá como visitante, mas que você sente os efeitos. Então, por exemplo, teve um dia que tinha um ciclone extratropical, né? Um tufão. A gente tá gravando as entrevistas do Fapcast hoje e é a segunda pessoa que menciona um ciclone pra gente ver como as questões climáticas estão impactando as experiências profissionais. Estão afetando demais. Pra além do que a gente pode prever. Exato. E eu trabalhava no Magic Kingdom, que é... Se você imagina Disney, você imagina o castelo, você imagina o Magic Kingdom. E eu trabalhava num lugar que eu amava trabalhar, que eram 2 brinquedos, que a gente chama de Rocket Tower, porque tem o Astro Orbiter e o People Mover embaixo. E é montanha-russa? É tipo o quê? Desculpa, eu sou leiga de Disney. Tranquilo. O People Mover é aquele trenzinho azul que passa por toda a Tomorrowland. Ai, e o Astro Orbiter são os foguetes que ficam girando em cima do prédio. Pra deixar os pais das crianças passando mal no final da experiência. Exatamente. Então, 2 atrações que são abertas. Então, começou uma chuva... torrencial. Exato. E os parques na Flórida foram construídos na década de 70 em cima de um pântano. Meu Deus do céu. Então, o acúmulo de água ele é muito rápido. Então, você precisa de alguém que vai pegar um rodo e ficar na chuva, jogando a água... enxugando gelo. No ralo, entendeu? Porque assim, você não pode acumular mais. Você precisa ir dando vazão pro ralo. E essas pessoas são vocês que estavam lá. Então, assim, é óbvio que eu tava num shift de 12 horas... Eu consegui passar 8 horas fugindo... Você passou o rodo na Disney! Eu passei o rodo na Disney, mas eu fugi disso o máximo que eu cheguei. Mas quando chegou a minha hora, não tem capa de chuva que resolve. Você tá na maior chuva do universo. Molhado. Exato, você tá fazendo uma coisa que ninguém quer fazer, só que é uma coisa que é importante você fazer. Isso não faz o trabalho menos mágico, menos importante. Ele não vai apagar os outros dias em que você tá fazendo uma coisa especial, uma coisa diferente. Blowing. Exato, então assim, até no lugar que você mais quer trabalhar na sua vida, no lugar que você tá sonhando, que você imagina que é tudo de perfeito e de bom, vão ter desafios. E são nesses dias que você ter dedicação acima só da paixão, ela é importante. Porque todo mundo tem um objetivo comum, né? Quando você tá trabalhando, né? Isso é uma coisa que é muito nítida na Disney, e talvez outras empresas não façam tão bem. Mas é isso que você precisa saber. Então, quando você fala, qual que é o objetivo em comum da Disney? E a primeira coisa que eles falam no treinamento é create happiness, criar felicidade. E criar felicidade, ela é um trabalho coletivo. Então, desde o cara que tá ali passando o rodo pra tirar a água do chão no meio do ciclone, até pro personagem que você vai abraçar. Quando você quer tirar aquela sua foto clássica pra pôr no Instagram. Então, criar felicidade, ele é um esforço coletivo. Qual foi o melhor abraço que você recebeu na Disney? Olha, é difícil. De todo mundo. Você foi na Disney da China, certo? Eu fui em quase todas. Você me perguntou, eu esqueci de responder de uma forma bem rude. Imagina, mas eu faço muitas perguntas ao mesmo tempo. Eu já fui em todos os Estados Unidos, então eu já fui pra Califórnia e Orlando, e já fui na de Paris.
Recentemente fui na de Xangai. Que legal, E gente. no final do ano eu vou conseguir ir na de Tóquio. Que a gente vai ter uma missão. Velozes e Furiosos em Tóquio! A gente vai poder ir pra Tóquio. Então só vai ficar faltando Hong Kong. Eu decidi que Xangai vai ser o ponto de partida para 365 dias de Disney. Então, minha meta é, em 365 dias, a partir do dia que eu fui pra Xangai, visitar todas. Alright. Então, eu tô nessa. Eu dei a sorte que eu, nas minhas férias, emendei a de Xangai e a de Los Angeles. Então, já foram Você conseguiu 3. cumprir ali. Exato. Outubro, eu vou levar os alunos pra Disney. Então, já vou matar mais 4 em Orlando. E vou no final do ano pra mais 2 lá de Tóquio. De Tóquio. Se isso não é um planejamento estratégico Disneylandizado, meus amores, eu não sei o que é. E o que de Xangai, assim, o que mais te encantou na Disney de Xangai? Que você pode indicar para as pessoas que nunca foram, assim? Olha, eu acho que ele é um parque muito moderno. É o parque mais novo da Disney. Ele só tem 8 anos. Então é bem high-tech. Exato. Então, assim, ele tem atrações muito bonitas, muito novas, muito tecnológicas. Ele é um parque bem grande. Então, é uma experiência bem legal, assim. Principalmente porque destoa muito do que você conhece dos parques dos Estados Unidos. Os parques no exterior são muito diferentes. Então, o momento em que eles foram construídos e que eles estão sendo expandidos também reflete muito do momento de desenvolvimento da empresa. Então, a Disney pôs muito gás na China e no Japão nos últimos anos. Então, esses são parques que, apesar de ser mais longe, mas se você já tá pelas bandas, vale muito a pena aproveitar. Vamos para um momento também eu quero saber se alunos e ex-alunos podem participar das missões, quais serão as próximas missões e como a gente consegue fazer para se inscrever. Ex-alunos ainda não. Por enquanto, a gente tá só com alunos. Perfeito. Então, alunos da graduação, pós-graduação. Exato. Ok. A gente divulga, semestralmente, a gente divulga uma agenda. Então, ainda esse semestre, a gente vai divulgar algumas coisas que vão acontecer esse semestre, mas o principal vai ser as vendas do primeiro semestre do ano que vem. Então, meus amores, preparem as malas. 2025, vamos viajar com o Vitor. A gente tem Disney em outubro. E Expocine. A gente tem acompanhamento das eleições dos Estados Unidos em Washington, em final de outubro, começo de novembro. E a gente tem um projeto super legal com a instituição japonesa em dezembro. Então, essas são as principais que estão para acontecer. Lógico, vão surgir mais coisas. Ouvi dizer que os alunos de moda vão ter uma oportunidade agora ainda no segundo semestre. O pessoal de cinema talvez vai ter alguma coisinha. Então, tem algumas iniciativas. Mas, já para 2025, vai ter missão de moda para Paris. Vai ter a missão também para Marrakech, para o pessoal de moda. Talvez sejam umas coisas bem legais. Enfim, tem muita coisa. Então, acompanhem os canais oficiais da FAP, a gente manda e-mail, os coordenadores divulgam no Canvas. Então, não precisam surtar, não precisa se desesperar, todo mundo vai saber das coisas conforme tá chegando nos cursos. Então, eu sei que muita gente fala, pô, mas a missão da Disney eu também queria ir. É que a gente sempre tem cursos que vão aproveitar mais. Então, a gente, lógico, não impede que ninguém de outros cursos vão. Apesar de ser multidisciplinar, às vezes o foco da missão para determinado segmento é destinado a algum tipo de curso. Então, muita gente fala, mas eu gostaria muito de ir, queria muito ir. E aí, nem dá pra acomodar todo mundo, porque senão as missões, elas também têm esse ciclo. Então, se não foi nessa viagem pra Disney, ano que vem vai ter de novo. Então, a gente pode levar mais alunos ou alunos de outros cursos. Então, não precisa se desesperar, mas em breve a gente vai continuar fazendo mais e mais e mais missões, mais roteiros. E vai dar chance de conhecer coisas novas. Volta ao mundo em 365 dias com Vitor Greenberg no FAPcast. Muito obrigada pela sua presença aqui, por ter contado uma parte da sua história. Eu acho que aqui a gente poderia ter mais 3, 4 programas só pra gente compartilhar as nossas experiências na Globo, no Altas Horas, na Disney, em tantas outras viagens e missões que a gente tem todos os dias aqui dentro do campus. Muito obrigada. Imagina, o prazer é todo meu. Volto sempre que quiser. E espero que o pessoal tenha conhecido um pouco mais sobre, enfim, o que a gente faz aqui na FAP, quais são os nossos objetivos. Fiquem sempre de olho, porque é isso, a FAP, se tem uma coisa que a gente precisa tirar, é que a FAP está sempre em transformação. A FAP de hoje não é a mesma FAP de amanhã. Então, nesse espírito, sempre tem coisas novas surgindo, sempre novas oportunidades, novas chances de você tirar um pouco mais esse processo, desse momento rico que você está aqui. Então, abracem as oportunidades e aproveitem o máximo. E se inspirem em pessoas competentes, disciplinadas, felizes, engajadas, como o Vitor Greenberg. Um beijo grande para vocês e até o próximo FAPcast.